todo sonho tem um ponto de partida. Como foi assim o start para vocês? Comecei minha empresa em um cômodo de 45 metros quadrados. O momento mais difícil que eu achei foi... É complexo também, né? Como é que vocês fazem para equilibrar essa pressão? Aquele momento lá que ele falou pra mim, escolha. Você vai ter que fazer a sua escolha. Onde eu escolhi caminhar com ele, aí Deus já tinha um propósito para aquilo, O né? recado que eu quero deixar para o casal que empreende junto, Fala pro que tá junto ali todo dia, é buscar apenas uma palavra: sabedoria. Deus, ele fala da terra prometida, mas ele não fala a respeito do percurso. O percurso reserva muitas surpresas, muitos desafios, gigantes, inimigos, batalhas. Fala, gente bonita e abençoada! Estamos aqui para mais um bate-papo especial aqui no Conexão. E hoje eu tô com um casal muito gente boa, um casal abençoado, um casal bonito, um casal jovem e um casal empreendedor. Tô aqui com o Ederson e com a Thaís. Eu quero saber de onde é esse casal aí, de onde vocês são? Como é que é? Quem começa? Ederson, de onde você é? Boa tarde, pastor. É uma honra muito grande estar aqui no seu podcast. Amém. A gente é natural daqui mesmo, de Campo Belo, tanto eu quanto a Thaís. Isso. Dessa terra abençoada que é Glória Campo a Deus. Belo, né? Que bairro você era? A gente mora pertinho ali da loja mesmo, ali perto da Inovar, Mas bem próximo ali. você cresceu aonde? Você era da onde? Aqui sempre variou ou não? Eu fui nascido aqui mesmo, cheguei a morar Mas tem também. um bairro que você cresceu, ficou mais tempo? Fiquei mais tempo lá no bairro São Luís. Aí depois também um período meu pai sempre mexeu com fazenda, a gente foi morar um período certo na fazenda, eu ficava lá na roça, vinha pra cidade de Kombi, a gente ficou um período assim, até depois... Cidade e na roça também? Isso, na cidade e na roça. Campo Belense. Também, Thaís? Também, da mesma forma. Que bairro que você era? Fui criada também na roça, né? E vim morar na cidade aos meus 16 anos. E a gente, até casar, eu morei no bairro São Luís. Oh, que bacana. Por coincidência, a minha casa lá no São Luís a gente praticamente era vizinho. Vizinhos. E vocês têm uma história bacana que a gente se conheceu. Como é que vocês foram lá pra igreja? Foi por causa de um casamento? Foi um casamento. Casamento do Alan e da Thaís. Do Alan e da Thaís. Foi isso que você falou no aniversário. Que a gente conheceu você a primeira vez. Aí, tá vendo, gente? Ó, fruto do casamento, hein? Tá aqui, ó. Eu quero fazer uma pergunta, vou começar pro Ederson, sabe? Vamos lá. O Ederson, porque assim, ó, todo sonho tem um ponto de partida. Como foi, assim, o start para vocês, né? O que despertou esse desejo de empreender, como casal, como família? Começou como? Já era um desejo de criança? Era uma vontade que vocês tinham de crescer, de parar de trabalhar para outros e trabalhar para vocês mesmos? Qual foi assim, um start que você falou, vou começar a empreender? Então, quando eu tinha meus 17 para 18 anos, eu estava morando na roça nessa época e ficava ajudando meu pai lá na roça, mexia com café, com leite, e sempre os irmãos do meu pai falavam, não fica aqui com seu pai não, vai pra cidade, vai conseguir alguma coisa lá para fazer a vida de vocês, você e seu irmão, não se acomoda não. Os irmãos do meu pai foi jogando a gente para frente. Foi avançando. E esse ramo, sempre foi esse ramo ligado assim à construção? De ramo de atividade, quando eu vim para a cidade, eu cheguei a trabalhar numa empresa de cortinas e... trabalhei também com um tio meu, numa loja de agropecuária. Depois fui para essa loja de cortinas e lá dessa loja de cortinas eu fui para uma loja de material de construção, onde tudo se iniciou. A carreira da parte de construção, de materiais de construção. E começou, Thaís, ali onde onde hoje vocês moram, do ladozinho, começou ou não? Isto. Na casa onde a gente mora. Qual que é o endereço lá mesmo, da onde começou? Não precisa falar o endereço da sua casa, não. Só mais ou menos a rua. Então, é na principal, né? Do alto. Principal ali do alto mesmo, que liga lá na loja. Bem próximo. Próximo à Vila. Eu comecei minha empresa em um cômodo de 45 metros quadrados. E sempre já tinha o nome Inovar ou não?
O Inovar desde o início. Era Inovar Tintos ou era Inovar com material de Era construção? só Inovar. Era só Inovar Inovar. desde o início, que ela nasceu. Olha que bacana. E vocês estavam aí juntos desde o começo, já assim, lá ou não, você trabalhava com outra coisa, depois vocês começaram a trabalhar junto, ou foi desde o início os dois? Não, eu trabalhava na Kiflor, trabalhei lá há 15 anos. E tudo começou quando a gente casou, né? O Enerson foi o fundador da empresa, né? Ele juntamente com o primo dele de sociedade. Ele percorreu ali por 2 anos de sociedade com o primo dele. E a gente unimos após o casamento, né? Então, a gente casou em outubro. Quando foi novembro, ele falou comigo: Thaís, eu preciso que você caminhe comigo. Certo. Então, eu tive que fazer a minha escolha, porque eu tinha formado também recentemente em ciências contábeis. Tinha iniciado até um escritório de contabilidade de sociedade com uma amiga minha. E eu trabalhava também fixo na Kiflor. E aí, ele falou comigo: você vai ter que decidir, né? Ou a gente vai caminhar junto, porque eu preciso de você junto comigo. E aí, eu fiz a minha escolha. Que, por sinal, graças a Deus, foi a melhor escolha que eu fiz até hoje, né? Oh. Primeiro, casar com ele, né, pastor? Que isso, isso dá bonitão, né? E depois segui junto com ele, de mãos dadas, né? Coisa No boa. início tivemos os desafios, temos até hoje, mas tem valido a pena. É porque, assim, empreender, né, em casal, eu vou engatar essa. Empreender em casal é desafio dobro, né? Porque você tem os desafios, as pressões da empresa, né? Ou das empresas, da empresa, vamos dizer assim. E você tem também os desafios da vida dois, né? Filhos, né? Obrigações do lar e etc. Então, assim, é complexo também, né? Como é que vocês fazem para equilibrar essa pressão de lidar com questões de trabalho, Marido, mulher, de e chegar vida em casa profissional. e saber dar uma separada, porque também, né? Senão leva para mesa os boletos, leva para mesa os clientes. Como é que faz? Como é que vocês fazem? Deve ser difícil. Como é que funciona? Tem todo um processo. Tem todo um processo mesmo para você lidar com toda essa situação. Porque além de marido e mulher, a gente é sócio hoje na empresa 100%. Né? Nessa parte de quando ela veio para a empresa, quando eu decidi, falar, nossa, eu preciso, a gente deu certo, a gente nasceu um para o outro, a gente se conheceu mais, eu vi que aquele momento ali eu podia trazer ela para a empresa. A gente conversou, falei, Thaís, como que faz? Vamos, vem junto para a empresa. Foi pouca conversa e ela já veio. Ela chegou na empresa, naquele primeiro momento, aquela parte de adaptação, confesso que teve uns ajustes. Muitos ajustes. Mas foi rápido, a gente agiu rápido, Pegou a gente o jeito. conversou, pegou o jeito e foi uma parceria de muito sucesso. Hoje eu até falo para ela que hoje, sem ela na empresa, eu não consigo mais dirigir essa empresa. Que pensa. Ô, Thaís, assim, ó, eu me elogiou agora. Eu vou pensar pra você. Como é que faz? Porque, um exemplo, porque deve ser parecido, assim, ó, um exemplo, eu e a Nete também. Como a gente está lá na igreja liderando junto, tem hora que chega em casa, os assuntos eles tendem e às vezes eles querem se cruzar, né? Uhum. E lógico, uma coisa ou outra é inevitável, vai ter mesmo, que às vezes é difícil separar uma coisa da outra, mas precisa haver limites. Assim, como é que você faz para falar assim, não, agora é tempo de casa, lar, crianças, marido, obrigações do lar, das coisas de casa. Como é que vocês fazem? Porque é muita pressão, né? Empreender não é fácil. Então, pastor, essa é uma dificuldade mesmo, é um desafio, né, que a gente tem. Como você mesmo disse, você passa por isso também, né? A gente vai mentir se a gente falar que a gente consegue administrar muito bem. Em casa, a gente não se fala sobre inovar. É difícil separar. Isso não existe, até porque a gente vive a loja, né? Então, a gente vive a inovar, a gente vive mesmo pensando nos nossos colaboradores, em todos os parceiros, em todos os clientes, a gente vive isso. E como você falou, tem dias, né, que são mais... só mais difícil, acaba se cruzando, Se etc. cruzam. O assunto aí tem que dar, às vezes, opa, vamos parar aqui, Isso. vamos que é o que a gente tenta também lá em casa, a gente tenta trabalhar assim. Então, assim, a gente leva para casa assim.
a empresa. A gente acaba que leva sim. Mas tenta não deixar... Mas, por exemplo... Mas nessa parte a gente melhorou muito. A gente do que era no início. A né? gente melhorou demais. A gente levava demais. Você tem que ter uma certa regra também. É aquela famosa frase, né? Todo excesso ele é perigoso. Correto. De um lado ou pro outro. Excesso também de você não conversar nada e às vezes... Precisava ajustar alguma coisa para chegar porque na talvez empresa, às vezes teve um caso urgente que durante o dia, na correria, não deu para conversar. Às vezes chega em casa, a gente tem que falar sobre aquele assunto. Como você vai dormir com aquele assunto que não foi resolvido? Eu acho que assim, que tem como equilibrar, mas eu acho que assim, separar é muito complexo. Separar então, é o que eu tento também com a NET. A gente tenta equilibrar para que não sobressaia, que fique só falando de assunto de igreja dentro de casa. Isso. Né? Mas ao mesmo tempo também é muito difícil separar. Não vamos falar de assunto de igreja em casa, porque a gente está vivendo aquilo, o ministério, a igreja, né, os relacionamentos, né? Mas tem como equilibrar. A gente, sim. Graças a Deus, como o Ellison disse, né, já melhoramos muito de como era no início. A gente tem sim esse equilíbrio, principalmente junto com as crianças, né? Então, assim, se tem que resolver algo, a gente sempre tenta... fazer uma atividade com eles, a hora que eles estão descansando a gente vai lá e resolve. Então dá para equilibrar sim, dá para seguir. O recado que eu quero deixar para o casal que empreende junto, que tá junto ali todo dia, é buscar apenas uma palavra: sabedoria. Tenha sabedoria. Se você tiver sabedoria, você vai conseguir lidar com todo tipo de situação. Vai ficar fácil você romper qualquer obstáculo. E até porque também, né, a gente conhece as árvores pelos frutos, né? A gente esteve lá na casa de vocês, a gente estava no aniversário aí, né? Então, o que acontece? Isso a gente conhece a árvore pelos frutos, né? As coisas estão crescendo, estão fluindo. Eu acredito assim, né? Deus está vendo em vocês essa capacidade. Eu acredito que Ele está entregando porque vocês estão conseguindo aprender com o tempo, né? Acho que isso assim é essencial. Vou fazer uma pergunta para ambos aqui, tá? Certo. Qual foi o primeiro grande assim, obstáculo que quase fez vocês talvez assim pensarem em desistir de empreender? Assim, como vocês reagiram? E assim, quem foi que puxou como é que funcionou? Você esteve assim um momento que você estava empreendendo e falou, poxa, eu acho que não vai dar, eu acho que talvez a gente errou no tiro, no time. Como é quem começa? Zé Ellerson. Isso. Eu costumo falar que uma empresa é como uma decolagem de um avião. O avião está na pista, falou, vamos montar uma empresa, então vamos decolar. A empresa decola, ela começa e vai subindo, e chega num determinado momento, ela precisa ganhar mais altitude. Ganhar mais altitude é dinheiro. A empresa precisa de mais dinheiro. Senão não paga as contas. Senão não consegue. A empresa precisa de capital de giro para ela, né, ter um caixa saudável, ter mercadoria na empresa para poder atender toda a sua demanda. Bacana. Então, o momento mais difícil que eu achei foi quando eu vi que falou, nossa, eu preciso de mais capital. Como que a gente vai fazer, Thaís? Do jeito que a gente está agora, a gente não consegue crescer mais. A gente precisa expandir, a gente precisa crescer, precisa dar mais passos. A empresa ficou estagnada. Aí o que a gente fez? A gente estudou, buscou formas, a gente foi em busca de capital de terceiro. A gente precisou recorrer para a empresa dar mais um upgrade. Então foi nessa parte, eu achei um pouco difícil, quanto faltou recurso de capital. Mas com toda a sabedoria da Thaís, a gente fez toda a análise e viu que dava para a gente buscar um recurso e fazer mais uma injeção de dinheiro na empresa. Que bacana. E você, Thaís, um grande desafio? Pode ser o mesmo, mas às vezes tem algum que você fala assim, não, isso foi difícil. Então, como eu disse no início, o Ellerson iniciou a empresa junto com sociedade com o primo dele, o Douglas, e um certo ponto da vida do Douglas, ele decidiu seguir o caminho dele, né, que é em outra cidade, então ele teve que desfazer a sociedade. E aí o Ellerson fez a dissolução da sociedade, e naquele dia ali, onde o Douglas conversou com ele, foi um dia desafiador, né? Ele se viu jogo, assim, né? muda tudo, né? Muda. Então a gente viu dava assim, muito certo com a sociedade, a gente dava muito certo. E quando ele chegou e passou essa notícia para mim,
Pra mim foi como jogar um balde de água fria. Falei, nossa, mas você vai me deixar... Ficou em vocês agora, né? Porque, tipo assim, a gente dividia a responsabilidade, né? Era 50-50, né? Então eu ficava tranquilo. Às vezes eu saía da empresa, eu sabia que ele tava lá, então era tranquilo. Falei, nossa, agora vai vir toda a responsabilidade pra mim. Eu trouxe ela um pouco pra mim, né? Você já tava na empresa, né? Isso. Nesse momento. Ela já tava na empresa. Aí a gente foi conversando, foi amadurecendo, ela foi pegando essa responsabilidade que era do Douglas. Então Mal você sabia que ia vir pra você. Mal sabia que ia cair. Hoje os 50% de responsabilidade é dela. Olha. Os propósitos de Deus, né, pastor? Naquele momento lá que ele falou pra mim, escolha. Você vai ter que fazer a sua escolha. Onde eu escolhi caminhar com ele, aí Deus já tinha um propósito para aquilo, né? E a gente, eu costumo dizer que é o seguinte... Nós sempre oramos pedindo a Deus direções, sabedoria, graça, pedindo que Deus abra portas, abra caminhos. E muitas das vezes o que nós temos de Deus é um amém, eu vou te abençoar, vou dar sabedoria. Só que a gente, a gente não compreende muito bem os desígnios de Deus, né? Às vezes a gente recebe uma palavra sobre a porta que vai se abrir, mas não do processo que a gente vai trilhar até aquela porta se abrir. Né? Então eu costumo dizer que Deus, ele fala da terra prometida, mas ele não fala a respeito do percurso, e o percurso reserva muitas surpresas, muitos desafios gigantes, inimigos, batalhas e etc. E um dos motivos às vezes de Deus não revelar o processo, o trajeto, é que se a gente... Você pode desistir antes, você né? pode desistir antes, se você souber o processo, você recua, né? Então você pega ali quando Deus promete a terra prometida para o seu povo, e o povo tá saindo, a Bíblia diz que Deus não permitiu o seu povo passar pelo caminho mais curto. Deus colocou num caminho mais longo, porque se esse povo passar pelo caminho mais curto, eles vão se depararem com os inimigos. Esse povo não está preparado internamente para lidar com o inimigo. É um povo que estava praticamente 430 anos de escravidão no Egito. Aí de repente eles são libertos, eles são livres. E se eles topam logo de cara com os inimigos, eles não tinham estrutura psicológica, estrutura militar, estrutura espiritual para lidar com o inimigo. Até porque estavam libertos do Egito, mas o Egito estava dentro deles. Então aí Deus põe num processo mais longo, eles penam um pouco mais, caminham um pouco mais, mas vão adquirindo, eu sempre gosto de dizer, vão adquirindo músculos espirituais, né? As batalhas, as lutas, as dificuldades, vai trazendo experiência. Então, realmente, é bonito ver vocês falarem, por quê? Porque às vezes alguém pode olhar aí para o grupo Inovar e achar, poxa, caiu do céu, começou, não, é com muita dificuldade. Eu acho isso até interessante, porque quando às vezes um cliente chega lá no Grupo Inovar, a gente vai depois até falar sobre a variedade de produtos que vocês têm, de setores, a pessoa ela não está caindo em alguém que é aventureiro, mas é alguém que tem uma história, né? Uma família, um grupo que tem uma história. Eu acredito assim, que vocês inclusive estão ali para dar suporte, porque a história de vocês ela mostra isso, né? Assim, que vocês não começaram de hoje, tanto que hoje o Grupo Inovar abrange o quê? O que a gente pode falar aqui? Inovar Tintas? Hoje é Inovar. A primeira empresa foi a Inovar Materiais, né? A Inovar Materiais, depois... Que é a do começo, que era na portinha lá. Foi a Petitinha. A Inovar Materiais. Depois, já vindo de dentro da Inovar Materiais, veio a Inovar Tintas, né? A Inovar Tintas hoje, que é um grande sucesso também, a gente está atendendo toda a população de Campo Belo, está todo mundo muito feliz com os nossos produtos diferenciados. Depois a gente tem a Inovar Piscinas também, que veio de dentro também da Inovar Materiais. Fica de frente lá, Fica de frente. Inovar Materiais, Inovar Tintas, Inovar Piscinas. E hoje, atualmente, deve ter em torno de 9 meses, a gente fez a aquisição da ABC da Construção, uma das maiores redes de acabamentos do Brasil. Então Deus, ele vem proporcionando para a gente grandes coisas. Eu falo para Thaís, como que a gente vai agradecer tanto a Deus? O que ele tem feito na nossa vida? Amém. Como que é tantas bênçãos?
Então, com tudo isso que Deus está confiando a nós, a gente leva isso com muita responsabilidade, com muito amor, com muita garra, determinação. A gente pega firme demais. A gente, igual você falou, todo cliente que entra ali na nossa empresa, a gente atende com o maior carinho do mundo. O que eu passo para os nossos colaboradores é o melhor atendimento, esse é o mínimo que a gente pode fazer. Porque se o cliente escolheu a gente para comprar, é porque ele tem, igual você falou, ele tem essa confiança na gente. Ele confiou a nós. Não é algo que caiu de paraquedas ali, tem uma experiência. A pessoa não vai lá por acaso. Ela teve alguma informação de alguém, falou, posso confiar no Ellerson? Como que é a empresa do Ellerson? O que ele faz? O que ele vende? Esse produto dele está no preço bom? Como que ele vai me entregar? Então é uma questão de muita confiança. Eu levo isso com muita responsabilidade. Hoje, Thaís, porque se cruzam, né? Os produtos se cruzam, né? Um exemplo. Uhum. Então, praticamente, se a pessoa ela tiver... Vamos supor que a pessoa está na base. Ela está na base. A fundação da casa. Lá tem tudo. A gente já tem o arame, o prego, a parte de impermeabilização. A gente consegue atender ela desde o início. E como é que quem que é a mulher que é dos cobre? Fecha lá também, desconte, dá o desconto. É a pessoa. Mas aí, se a pessoa eu vou lá, eu vou construir, eu consigo jogar eu consigo um descontinho, se eu fecho um outro com você, o final é agradável? Com certeza, agradável. Se der preferência? Com certeza. A fidelização do cliente, né? Aí vocês procuram. Porque dá para segurar o cliente ali. Por isso, vocês têm produtos Natanael, que casam com o outro. Eu gosto de conhecer o cliente sempre quando ele está no início da obra. Por quê? Eu vou apresentar todas as empresas para ele, o que a gente pode atender ele, do início, do meio e o fim. Entendeu? E a gente vai fazer esse preço para ele, desde o primeiro prego que ele comprar, a gente se compromete a fazer o melhor preço até no final. Entregando sempre o melhor preço, né? Garantindo para ele sempre a melhor entrega, né? E a melhor qualidade possível também. Que bacana. Se a gente dissesse, Thaís, se você pudesse dizer algo para a Thaís lá atrás, que começou, né? Porque vocês começaram praticamente do zero, né? Hoje com um negócio mais consolidado, etc. O que você diria para aquela versão antiga de você lá atrás, que começou já assumindo responsabilidades, etc. O que você diria para aquela Thaís hoje, com a empresa já consolidada, dando os saltos? O que você diria? A Thaís que não era empreendedora, né? O que você diria? Eu diria para eu ir sem medo. Eu diria para mim que vai valer a pena. Porque hoje decidir empreender, primeiro, a pessoa que almeja empreender já tem um sonho no coração, né? Já tem um objetivo dentro do coração dela. E eu penso o seguinte, se Deus plantou no seu coração, é porque você é capaz de realizar. Então, eu tenho uma frase comigo que todos os dias eu medito nela, que não é a condição, é a decisão. Porque quando você decide, aí realmente acontece. Então, eu não tive ninguém para me falar isso lá, né? Há 15 anos atrás, eu não tive ninguém para me falar essa frase, né? Eu tive mesmo, foi a confiança em Deus, porque isso é o primeiro passo. Então, você confia em Deus, colocou os seus sonhos, né, nas mãos do Senhor, né, nas mãos de Jesus, então ele vai te sustentar. Ele é fiel para sustentar o que ele colocou no seu coração. E se você olhar os desafios, né, aí você desiste, realmente desiste. Se você buscar as condições, você realmente desiste. É hora de desistir. Mas aí você tem que ver que não é a condição, né? É aquilo que Deus plantou no seu coração, né? E está decidido. Então, primeiro é você confiar em Deus e depois decidir. E é você e Deus, não tem aquela pessoa que pode fazer por você. É você que tem que fazer. Ô Ellerson, o que você diria pro Ellerson lá de trás, que começou tal, que trabalhou no material de construção, o que você diria para aquela versão do Ellerson hoje, empreendendo, etc., quando começou um sonho, sei lá, estava num balcão lá do material de construção, sonhando, quem sabe um dia eu vendo, que talvez eu possa levar jeito para isso, tal. Então, aquele Ellerson que trabalhava numa loja de material de construção lá, que, né, trabalhava também com muita dedicação quando eu era funcionário, fazia o meu máximo, né,
Um fato que eu gosto de lembrar, que lá nessa loja que eu trabalhava, tanto que a gente tem consciência, né, das coisas, lá vendia cimento. Hoje eu não trabalho com cimento. E lá nessa loja vendia cimento. Eu trabalhava lá, por último eu estava trabalhando em Aguanil. Então, às vezes vendia um saco de cimento, um saco só. A gente tinha caminhonete, a grande, para entregar. O que eu fazia? Eu economizava, não ia na caminhonete e levava na moto para economizar o combustível, porque o cimento, o lucro dele é muito baixo. Então, eu colocava esse cimento na moto, equilibrado ali, né? Para não ter perigo. Porque se eu derrubasse o saco, um saco de cimento hoje ganha menos de R$4 de lucro no saco de cimento. Então, a despesa dele operacional é muito grande. Eu colocava ele na moto, na garupa, e saía assim pela rua e levava, ia fazer essa entrega lá num lugar mais alto, lá em vários endereços. Então, assim, essa consciência plena de quem trabalha hoje numa empresa é muito importante, porque hoje ela trabalha como um colaborador, mas amanhã ela pode ser dono. Então, eu levo muito isso na minha lembrança, no meu coração. O que eu diria para o Ellerson, antigamente, né, que valeu a pena. Valeu a pena ter passado todo o processo que eu passei. Não foi fácil, mas Deus abençoou e graças a Deus a gente conseguiu atingir, né, um sucesso aí bem bacana. Mas creio eu que ainda Deus tem muito mais plano ainda para nós nessa cidade de Campo Belo. Abençoar muito mais pessoas ainda que irão construir a sua casa própria. Que bacana. Ô, Thaís, vocês têm 2 filhos, né? Isso. Como é que foi esse processo de trabalhar com praticamente o dia inteiro, empresa, correria? A primeira, como é que foi a gravidez? Trabalhou, você lembra assim, até o último dia? Trabalhei. Até no dia que tava, estourou a bolsa, saiu correndo, como é que foi o esquema? Tipo isso. Mais ou menos quase isso? Quase isso. Na gravidez da Marcela, ela trabalhou até na véspera. Mesmo? Na véspera. Isso. Tipo assim, ela trabalhou hoje, ela ia ganhar amanhã. Marcela nasceu em 31 de agosto. Eu trabalhei até no dia 30, 4h30 da tarde, mais ou menos, que eu fui embora. Arrumar minhas coisinhas pra ir pra maternidade. Mas sabe por que eu falo isso, o Thaís e o Ellerson? Porque, geralmente, assim, às vezes as pessoas são de olhar muito a foto. Né? Então, assim, às vezes, pessoas que querem empreender, que às vezes olham para algo bacana, etc. Inclusive, onde nós estamos aqui hoje, nós estamos nesse estúdio muito bacana da GM. E às vezes as pessoas olham muito a foto, pode ver o Marquinhos, a família trabalhando, filmando aqui, né? Mas se não me engano, joguei ele na fogueira ali, ele trabalhava, acho que era não sei se era no Pimenta Supermercado, na época, fazendo cartaz lá, lembra? Escrevia, etc. Então, assim, às vezes eu estou fazendo um casamento, eu vejo o Marquinhos passando com as câmeras boas, qualidades boas e tal, mas eu lembro deles lá no início. Então, assim, nada é do dia para a noite, tem um processo. Não. Então as pessoas às vezes elas costumam olhar muito a foto, né? E tem uma frase que eu ouvi e nunca esqueci ela, que quem vê foto não vê filme, né? Quando a gente troca essa ideia com vocês como casal, assim, como família, não apenas para conhecer, mas para que a história de vocês inspire outros, porque eu sei que nesse momento tem alguém que está empreendendo, talvez pensando em desistir, porque não tem um capital, porque desfez a sociedade, porque o negócio teve que fechar e ele teve que recomeçar de uma outra forma, de uma outra versão. Os obstáculos são grandes. Os obstáculos. Então, quando olha para a vida de vocês, é interessante porque nós somos ministros de uma mensagem. Correto. Eu acho que a mensagem que vocês carregam é que é possível. Deus tem isso para todo mundo? Aí eu já não sei, não é comigo. Deus tem para a vida de vocês e se Ele tiver para a vida de alguém, fica a lição de que Ele é poderoso para fazer, para capacitar, para abrir porta. Para acontecer. Só que isso também não exclui esses desafios, né? Os medos, os temores, decepções, renúncias, as noites de sono perdido, às vezes, a preocupação com compromissos altos, com valores altos, né? E etc. Funcionário para pagar, e etc. Então, assim, eu acho que assim, quando nós olhamos para um casal que empreende como vocês, né,
eu acho que fica uma lição de que é possível. É possível, Sim. só que não é fácil. Como eu estou falando, ó, trabalhei praticamente até poucas horas antes de eu dar a luz. Por quê? Isso. Por quê? Mas é porque... Não, é Porque ela quis? Foi porque ela quis? Não, às vezes tinha que deixar as duplicatas lá, tudo ajeitadinho para as meninas, explicar mais algum detalhe, porque ela ia passar o período de curtir a nossa filha, então... Às vezes às vezes nem é pelo dinheiro. É responsabilidade. É pela responsabilidade. Pela responsabilidade. Foram vários carnavais, né? Porque Carnaval hoje mesmo, feriado prolongado. Que vocês não tiraram. São vários e inúmeros mesmo. Que a gente... Em vez de sair, vocês estavam tava ali. E até hoje. É muito bom empreender. Eu indico para muitas pessoas empreender. Para quem tem vontade de montar o seu próprio negócio, que monte, arrisque, mas que tenha a consciência plena que você vai pagar um preço. Existe um preço a ser pago. Você vai estar disposto a pagar esse preço? Eu tive disposto a todo esse tempo e estou para muito mais ainda. Essa energia que eu tenho, às vezes até eu mesmo me surpreendo. Falei, de onde vem tanta energia para... Porque assim, hoje a gente trabalha com muita coisa. Hoje é muita coisa, é material hidráulico, elétrico, piscina, tinta. Piso. Então, todos os processos da empresa, eu preocupo com cada um. Eu tô ali presente em cada um. Essa expertise que vocês têm hoje, vocês acreditam que o tempo deu ela a vocês? Porque assim, pelo que você está falando, né? Por mais que você trabalhando aqui, falou quanto tempo? Você falou 15 anos, 15 né? anos. Você trabalhar no material de construção, por mais que você pegue uma coisa ou outra, mas a expertise para negociar, para empreender, etc., muitas das vezes ela é gerada. Como é que funciona o processo? Uma comparação de uma carreira profissional, a gente pode se comparar a uma viagem. Você vai fazendo viagens, viaja para um lugar, viaja para outro, você vai colocando bagagens na mala. E durante todo esse percurso dessa viagem, você vai adquirindo experiências, você vai tirando fotos diferentes, coisas novas que você viu e não tinha visto antes. Então eu acho que é isso. Empresa é o processo que você vem viajando ali na empresa e você vai adquirindo bagagem, né? Para suportar cada vez mais todos os obstáculos que estão por vir. E o seu caso? Você sempre foi mais ligado a essa questão administrativa e financeira ou não? Ou era, mas a hora que você começou a mexer com algo seu, né? Como é que funcionou? Eu sempre gostei da parte administrativa. Sempre gostei, né? Como o Ellison disse, é uma bagagem, né? Que eu trabalhei, né? Fui adquirindo ali experiências, né? E a todo dia a gente adquire experiência, todo dia a gente aprende um pouco. Aprende algo novo. Mas a parte administrativa ali, eu gosto muito. Eu gosto muito de liderança ali, de pegar junto com os colaboradores, de fazer acontecer juntos. E uma coisa que eu vi assim, Thaís, eu vi a sua opinião e a do Ellison, assim, no seu caso, eu vi que o time de vocês é bem unido, né? Vocês têm essa filosofia lá dentro da questão de trabalho, como é que é com os funcionários, que são bem próximos, eu vejo assim, que é uma relação boa, né? Porque você entende, eu creio que vocês entendem que o colaborador, ele não é apenas uma pessoa que você está pagando para estar ali durante aquele mês, mas ele é parte de um propósito muito maior. Ele é um ser humano, né? Vocês veem dessa forma? Com certeza. A gente enxerga nossos colaboradores de uma forma assim, não como empregados. A gente enxerga eles como membros de uma família. Por quê? Sem eles ali, não há aquelas empresas. Por exemplo, a gente está aqui agora, as empresas estão rodando. Então, isso para mim também é muito... Eu valorizo demais pessoas, valorizo demais. O capital humano, para mim, hoje, ele é essencial numa empresa. Até porque, atualmente, no mercado, a gente está com uma escassez muito grande de falta de mão de obra. Então, se a gente não reter pessoas... Por exemplo, tem funcionário que está lá com a gente, deve ter 10 anos, quase 10 anos. Então, o pessoal que está lá, está com uma carreira muito grande já ali com a gente. Então, criando história também com a gente. Então, a gente valoriza demais e a gente tem muita gratidão
com cada pessoa que está ali dentro, servindo a empresa, né? Em todas as reuniões a gente tenta deixar muito claro isso, né, pastor? A forma como eles está lá atendendo os clientes, né, fazendo acontecer, como eles já disse, a empresa não existe sem eles, né? De forma alguma, jamais, somente eu e o Wellington lá. Só os dois trabalham aqui. Não resolve nada. A gente não, né, estaria tendo a história que a gente tem hoje. Então, assim, o mérito é todo deles também, né? É nosso, que eu agradeço a Deus por confiar a nós nessa missão. E eu sempre falo com eles, a gente quer crescer juntos. Então, o crescimento aqui não é para o Grupo Inovar. O crescimento aqui era para a família Inovar. Nós somos a família Inovar. E a cada dia, assim, a gente vê a mão de Deus, né? Então, assim, para mim é muito gratificante ver o meu colaborador adquirindo a casa própria, o carro próprio, a moto própria. Dificilmente alguns colaboradores, eu nem me recordo, de ter pedido aumento pra gente. Então, assim, a gente sabe mesmo valorizar. A gente consegue enxergar necessidade. Consegue enxergar e eu acho que assim, ó, pelo que vocês estão falando, é porque também o colaborador estando bem, né? Ele estando bem cuidado, ele rende mais. A produção dele é diferente. A entrega dele é diferente. Né? A entrega dele é diferente. Ele chega na segunda-feira, 7 horas da manhã, sorrindo na empresa, né? É bem diferente. Isso seria talvez um recado que vocês também dariam para quem está empreendendo, ele olhar a pessoa que está ali trabalhando, o colaborador dele, não apenas como um empregado, mas como alguém parte de um processo essencial, que se essa pessoa estiver bem, lógico que o colaborador tem que fazer a sua parte também, corresponder, dar a contra-resposta, mas se o colaborador está fazendo a sua parte, você acredita que essa é uma chave também, né, para quem empreende, olhar aquele cara que está entregando o melhor dele ali, olhar ele com zelo, não ver certeza. Apenas como alguém que está, como se diz ali, trabalhando apenas por um salário, mas ver ele como parte do processo. Seria um recado também que outra coisa que eu tenho na minha mente é a gente empresário, a gente líder, a gente precisa entender um pouco de psicologia. Por que eu falo isso? Porque as pessoas têm sentimentos. Então, ali hoje nós tem 18 colaboradores. 18 colaboradores. Então, assim, se a gente tem os nossos problemas internos de família lá de casa, eles também têm o deles. Então, eu preciso entender o que cada um está passando. Porque talvez chega lá uma hora lá, um funcionário não está bem hoje. Por que ele não está bem? Aconteceu alguma coisa na família dele. Eu chamo ele lá para o escritório, vamos conversar, o que está acontecendo, em que eu posso te ajudar. Então, isso é muito importante. Ele se sente seguro dentro da empresa. Isso bacana, é muito importante. Cara, acho que isso é importante. Então, tipo assim, para quem empreende, o recado que eu quero deixar para que, né, você possa olhar os seus colaboradores de uma forma diferente, né? De uma forma mais valiosa. Porque isso você gera valor para ele e ele gera para você, né? É uma via de mão dupla. Então, assim, a pessoa sendo bem cuidada, ela vai até, inclusive, receber os seus clientes lá. O rendimento dela, né, é outro, a produção dela é outra. Até porque se a pessoa lá indo, ela sabe que ela está indo para um lugar que o colaborador que está ali vai entregar o melhor dele. Né? Vai entregar o melhor dele. E o sucesso é garantido. Com certeza. Agora, deixa eu perguntar. Essa questão aí de concorrências hoje muito forte, né? Um mercado que às vezes oscila, clientes, cada um tem a sua exigência. Como vocês poderiam dizer aí, começar por você, Elis, como vocês poderiam manter o diferencial assim, de vocês vivo, o nosso diferencial? O que você poderia falar assim, para o seu ramo em um aspecto onde tem tanta concorrência, onde às vezes oscila tanto o mercado, clientes exigentes, etc., marcas novas surgindo? O que seria hoje o diferente de vocês, do Grupo Inovar, seja qual for o segmento? Então, é uma pergunta bem elaborada. E o que a gente preza hoje, porque igual você falou, o mercado está muito competitivo. Cada vez mais a tendência dele é ficar competitivo, porque vão abrindo empresas novas, então isso é normal no mercado. Mas a gente tem que estar preparado para absorver tudo isso. E o que eu busco da política da minha empresa é alguns fatores. Por exemplo, atendimento.
priorizar o atendimento, porque se a pessoa entrou ali dentro, gente, vamos atender da melhor forma possível. Para essa pessoa entrou ali dentro, ela não entrou só para comprar um produto. Talvez ela quer dialogar, quer conversar algo, né? Entender mais a necessidade dela. Antes de fechar negócio, entendeu? Vamos conversar, vamos. Às vezes eu até gosto, às vezes a pessoa tá lá, não, chega lá na minha mesa, eu sento, eu entendo melhor a necessidade de cada um, do que tá passando lá na obra, né? Porque hoje eu construir uma casa hoje do zero e que a pessoa não tem noção de obra, o grau de dificuldade é muito grande. Então eu prezo muito, o meu jeito de lidar com os clientes é muito diferente de tudo que há no mercado. Bacana. E também depois com o meu time. Sempre, hoje a gente faz reunião com mais frequência, né? Converso muito com eles. Às vezes dou uns puxão de orelha, tem hora que até eu fico um pouquinho nervoso, porque eu observo os atendimentos, então a gente tá sempre de olho ali, eu não descuido em momento algum. E você, né? Thaís, o que seria o diferencial, na sua perspectiva, do time de vocês no mercado? Não, isso aqui a gente tem como algo que é um diferencial. O diferencial que eu penso é fazer com amor. Se o cliente escolheu, né, estacionar o carro dele ali, na nossa loja, né, seja qualquer uma delas, então Deus o enviou ali, né? Então ele escolheu a nossa loja para ir comprar, ir em busca de algo que ele precisa, resolver algum problema que seja, né? Então é atender com amor. Eu até falo com o nosso time, é estender um tapete vermelho mesmo, independente do produto que a pessoa foi buscar, né? Então a gente fazer o melhor para aquela pessoa que está entrando ali. O diferencial que eu passo para minha equipe é isso, é atender todos mesmo com amor, com carinho, tentar solucionar o problema mesmo. Nem porque a gente trabalha, a gente tem o pós-venda, porque, por exemplo, piscina, às vezes pode, travou minha bomba aqui, vou receber visita, não. Tem que resolver o problema do cliente, por quê? Porque ele escolheu a nossa empresa para comprar, então para ele ter... Nós fomos escolhidos, né? Nós fomos escolhidos, né? Então é fazer o melhor mesmo para aquele cliente, né? Para ele porque, pastor, hoje, né, nós vemos no mundo atual, né, o marketing, tudo, vender é marketing, digital, né? A era digital, então, mais o boca a boca, o cliente chegar e falar assim, olha, eu gostei muito de atender, de ser atendido na Inovar, de comprar na Inovar, então o boca a boca, ele é diferente de qualquer outra propaganda, né? Para mim, assim, é muito gratificante, para mim, para o Hélio, eu ouvi isso, até mesmo ontem a gente foi até um cliente, ele falou com a gente, ele falou assim, olha, antes mesmo de você me conhecer, você já estava fazendo o melhor por mim, porque tinha um construtor que estava fazendo a obra dele, então ouvir aquilo ali para mim, pastor, é gratificante, é saber que a missão que Deus colocou no nosso coração, fortalece a gente pra gente poder seguir mais à frente, né? Fortalece demais, fortalece muito. Mas e que isso é bom também, porque mostra também, por mais que a gente tá no mercado, que você hoje tem muitos meios para divulgar os seus produtos, sua empresa, etc. Você pode fazer captação de imagem, vídeo, foto, etc. Você pode ter um marketing e tem que ter, porque o mercado exige, mas também existe algo também, né? Se você existe tem algo se você tem um sobrenatural, marketing, não, mas eu quero dizer assim, se você tem um marketing fora da curva, esse marketing, beleza, ele vai trazer pessoas, vai trazer clientes. Só que esse cliente, a hora que ele entra no grupo, ele entra na empresa, ele entra na loja, ele entra naquilo que o marketing puxou ele, a distância não pode ser discrepante. O que acontece às vezes? Há pessoas que focam muito às vezes no marketing. Só no marketing. E esquece dessa questão que vocês falou. Tratamento. Um atendimento empático, um atendimento acolhedor, um atendimento técnico, um atendimento humano, pessoas preparadas, sentar, dar atenção ao cliente, olhar nos olhos do cliente, né? Porque não adianta às vezes, pelo menos assim minha percepção, né? Se você também tem um marketing muito grande, mas não tem quem faz com amor, você não dá atenção pro cliente. Deixa meio jogado. Então eu digo assim, o bom marketing tem que andar junto com a empresa. Isso. Né? Porque não adianta você você faz como se diz, bons anúncios, etc. A pessoa até é atraída até o ambiente, mas chega lá, poxa,
ela não foi tudo. fica a ver navios. A imagem passou, né? Fica a ver navios, ninguém aborda, ninguém se interessa, né? Quantas coisas a gente vê por aí às vezes, Com né? certeza. Que a pessoa ela entra para comprar alguma coisa num lugar e às vezes a pessoa... Então, o que é bacana que vocês estão falando da empresa de vocês, né? Do grupo Inovar? É o seguinte, é que a pessoa ela pode ter certeza de que ela vai ter um bom atendimento, independente dela fechar ou não. Com certeza. Porque nem sempre aquela pessoa que diz não ali, né? O não, ele perpetua para sempre. Nem sempre um relacionamento que foi gerado, ele vai se converter numa venda, né? E ainda que não se converta hoje, às vezes por um bom atendimento, ela por um vai atendimento lembrar bacana, de você no futuro. ela vai lembrar e no amanhã ela pode voltar. Ela pode voltar. Né? Então assim, eu acho que isso é o bacana de vocês. Vocês são jovens, né? Vamos assim dizer, estão empreendendo, adquiriram experiência, tanto que ampliaram para outros segmentos, né? Mas acho que manter essa identidade, né? De acolher, de dar um bom atendimento, de dar atenção, independente da pessoa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que empreende uma área e ela disse, olha, se o nosso marketing fosse distante do nosso atendimento, eu perderia praticamente todo o meu lucro. Por quê? Porque ele disse assim, a maioria das pessoas que vem no segmento que ele trabalha, estava dizendo assim, são pessoas de povoados, pessoas da roça, pessoas que juntam um dinheiro ali e veio. Então, às vezes, quando essas pessoas às vezes chegam, a aparência delas pode parecer, para algumas pessoas, né, entre aspas, essa pessoa não vai comprar, não vai vender. E ele fala o seguinte, ele falou para mim, a importância do marketing andar alinhado com o atendimento, que não faz acepção de ninguém, que trata todo mundo bem, etc. Porque disse, a maioria das pessoas que entram no meu segmento, elas não parecem que vão investir ali o que vão investir. São pessoas, às vezes, mais simples, que trabalhou, juntou um dinheiro na roça, e ela vem para o meu empreendimento aqui, e etc. E a hora que ela chega aqui, o meu time atende ela como atende qualquer pessoa que vier aqui, com roupa, etc. Então, o padrão é o mesmo. É o né? mesmo. Então, é bonito mesmo. ver vocês falarem isso, por quê? Porque acho que isso é o que faz a diferença numa boa empresa. É o diferencial. É o diferencial. Ela nosso. olhar para quem está ali, independente se vai fechar ou não tá olhando para aparência, para nada, vamos te atender bem aqui. Para quê? Para que você, ao sair daqui, tenha o seu problema resolvido, ou tenha pelo menos mais clareza no que você necessita, e assim você tome a sua decisão. Então, quando a gente bate um papo com pessoas que empreendem como você, acho que isso é o bacana, a identidade, o DNA da empresa. Outro ponto também, muito importante, é a humildade. A humildade que eu tinha quando eu comecei é a mesma hoje. É a mesma. Às vezes deixou subir pra cabeça? Não deixou. Às vezes vai gente lá na empresa e às vezes nem sabe que eu sou dono, né, Thaís? Isso. Às vezes nem confunde, sabe. né? Às vezes veio eu, às vezes essa semana mesmo eu tava lá, tava um pouquinho sujo o piso lá, eu peguei um pano, eu mesmo fui lá e passei o pano, enchi um baldinho d'água lá e... Então, acho que a humildade também é muito importante, né? Aqui, hoje, lá, se alguém procura o Grupo Inovar, ele pode começar do zero, quer construir uma casa, quer construir, um exemplo, algo. Hoje vocês dariam esse suporte do zero? Hoje, Natanael, para quem está pensando, só pensando, às vezes nem já vai começar, mas está pensando em construir, procura a gente porque a gente tem muita solução. A gente tem muita solução para oferecer. Não é só vender material. Eu não tô lá só para vender material. Eu tô lá para ajudar pessoas. Se a pessoa às vezes, mas construir é difícil, eu não tenho paciência. A gente tem a casa pronta para vender para a pessoa. Então se a pessoa também ela não quer esse processo. Ela não quer esperar, de escolher às torneira, vezes de ficar ali escolhendo qual cano, que marca que usa, já entrega pronto. Então a gente vende a casa desmontada e montada, né? Que bacana. Se precisar também, a pessoa fala, mas eu olhei o financiamento, mas não vai dar para fazer tudo o que eu preciso e tal. Então a gente consegue norteia ela. A gente tem recursos próprios lá para empresa, lá da empresa, financiamentos próprios que a gente faz direto lá na empresa. Que bacana. Então a gente tem uma diversidade muito grande, porque a gente
tá para ajudar pessoas. E como é que e para manter tudo isso, ô Thaís, como é que é? Tem umas férias aí no ano, tem uma data, tira uns 3 dias, como é que é? Precisando de 3 meses, pastor. Como é que vocês estipula um período para, vamos dar uma pausa Vou aqui. confessar que vamos dar uma viajada aqui, como é que tá? Como é que é? Como é que funciona? A gente deve estar aí quase umas 3 férias vencidas. Com certeza. Estamos precisando, viu? Correria. De 3 a 4. Mas que bom. Mas tem que tirar o tempinho. Tem que tirar, a gente tira. A gente tira porque a gente precisa recarregar a nossa energia. Se a gente não recarregar, a gente não vai conseguir. Ele tá metido a sair de moto com você, Thaís, ainda ou não? Ainda, pastor. Tá ainda que as medidas pra longe? Arruma uns probleminha de coluna. Não, mas um passeio ou outro faz, mas não muito longe. Mas não muito longe, né? Vamos muito longe. Mas a gente vai realizar um sonho ainda. Dá pra conciliar? Ele quer dar uma volta ao mundo, aí tem que esperar um pouco. Tá igual aqueles caras que saem e pegam uma moto e atravessa o Brasil. Eu acompanho um casal no Instagram que eles vão ficar quanto tempo viajando? 1 ano. Não, é mais de 1 ano, né? Parece que é 2 anos. Dando a volta ao mundo. Olha aí, ó. Aí não, né, Thaís? Também não, mas é exagera muito, também, né? não. Vai ali e volta, etc. Mas aqui, ó, o Elerson, se você pudesse deixar hoje um conselho para quem está ouvindo agora, sonhando em empreender, mas com medo, por mais que a gente já pincelou algumas coisas aqui, né? Sem muitos recursos, que conselho você daria para encorajar essa pessoa que quer empreender? Ela já tem uma ideia de algo, mas está um pouco com medo, não tem muitos recursos. O que você poderia dar para encorajar essa pessoa? Porque foi bom esse papo, que ela entendeu que não é só o mar de rosas, tem os desafios, tem o processo, mas para encorajar ela, que conselho você daria? Do coração, assim, sem... Do fundo do coração, para quem está pensando em empreender, montar sua empresa ou vender algum produto, começar um negócio do zero, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu vou deixar para o mês que vem, para o ano que vem. Não, começa hoje. Por que você não vai começar hoje? Para que você vai esperar? Não vai, mas vou esperar juntar recurso, vou esperar juntar dinheiro. Não, você tem 5 mil, você tem 10 mil reais. Hoje eu comecei com 15 mil. Nem 15, não era, parece que era 3 mil. Então começa hoje, não deixa para o futuro. Vamos viver o hoje. Porque se Deus plantou algo no seu coração de empreender, é porque você tem grande chance de alcançar o sucesso. Porque é igual aquele negócio, é igual a pessoa que quer casar, mas ela quer esperar tudo primeiro. Na hora que eu comprar o terreno, construir a casa, a piscina, depois eu vou comprar um carro, vou comprar um rancho. Aí que tudo estiver pronto, se bobear, lógico, ok, quem tem essa graça, Deus abençoe você que teve essa graça. Mas nem todo mundo tem essa graça, né? Aluga uma casa daqui 3 meses, aluga e depois vai ajeitando as coisas ao pouco. Exato, então assim, às vezes a pessoa fica esperando tudo ficar pronto para começar. Mas assim, às vezes você precisa começar com o que você tem, né? A questão da sabedoria, o entendimento e toda a carreira percorrida. Eu sofria muito com o futuro. Sofria demais com o futuro. Eu cheguei a quase tomar remédio para ansiedade. Hoje eu consegui controlar. Vamos viver o hoje. O que vai acontecer hoje? Acho que começar com o que você tem, buscando sabedoria. Trabalha com o recurso que você tem em mãos. Isso, hoje a internet, ela traz até você, inclusive esse bate-papo nosso vai chegar para outras pessoas, para terceiros, né? Então hoje a pessoa que quer começar, acho que ela precisa entender que é importante dar o primeiro passo e trabalhar com o que ela tem. Você não tinha a Inovar Tinta, você não tinha de piscina, ser sincero, mas tem que começar lá vendendo. Vou te ser sincero, para empreender hoje, começar hoje. Eu vejo que é mais fácil você começar hoje de quando eu comecei lá atrás. Por quê? Hoje é muito grande o campo. Se você falar, tô com 10 mil reais, vai ali lá em São Paulo, lá no Brás, compra algum produto lá, vamos dizer uma garrafinha, que é as garrafinhas de água, o pessoal leva para academia, vai lá, compra 1000 peças, faz uma negociação lá, começa a vender na Shopee. Você está empreendendo. Entendi. Rápido. Hoje tem muita variedade. É muita facilidade que você pode atingir, né? Hoje, Thaís, para você, que conselho você daria hoje para quem está querendo começar agora, assim, empreender do coração, sem... O exemplo, né, que você falou, como você disse, né, Deus, às vezes a pessoa tem a graça de já ter a condição de decidir casar. Vou me casar, então quer tudo primeiro, quer a casa, quer o carro, quer tudo pronto, tudo mobiliado, tudo. Então, alguns têm a graça, né? E que bom, que Deus abençoe, né? Mas se você for para algumas pessoas, se for esperar este momento, você nunca casa, né?
Porque, aí como eu disse, não é a condição, é a decisão. Mas se você decide, aí você vai fazer acontecer. Então, a mensagem que eu deixo para todos que sonha em empreender é essa, pastor, que não é a condição, e sim a decisão. Quando você decide, você decidiu porque é algo corrigindo. Primeiro, você confia em Deus, coloca tudo no altar de Deus, Amém. tudo Amém. nas mãos de Deus, porque sem a bênção dele, a gente não vai a lugar algum, né? Então, você colocou tudo nas mãos do Senhor e você decidiu, não tem como dar errado. Que bacana. Eu acho que isso sim é importante porque às vezes a gente vê dificuldade demais, mas é porque a gente não ousou dar o primeiro passo. Ou porque também estamos olhando para muita coisa. Às vezes o medo. E também tem muita gente querendo começar olhando muito para a horta do outro, para a empresa do outro. Então, assim, eu preciso olhar para a vida de vocês, aprender com a experiência de vocês, mas compreender que a matéria-prima está em mim. Né? Então, o que eu posso tirar da experiência de vocês para que, trabalhando com a matéria-prima que eu tenho, eu possa alcançar, né, os níveis que Deus tem para minha vida, ou os lugares que eu consigo chegar com aquilo que eu tenho em mãos. Então eu vejo também que pessoas esperando muita coisa, gente se comparando demais. Eu digo, ó, quem fica se comparando não cresce, quem se compara não cresce. Não cresce. Então aprenda com a experiência do outro e vá viver a sua realidade. Ontem até estava num bate-papo, numa igreja, a Anete foi palestrar lá para os casais, lá na casa de oração, e eu estava falando o seguinte, né? Tem pessoas que podem, hoje, dia dos namorados, tem pessoas que podem, né, sair, um exemplo, de Campo Belo e ir lá para Gramado, ficar lá 3, 4 dias lá, etc, né? Bacana, né? Tem gente que tem mas se você às vezes ficar esperando ter condição para ir para Gramado, usar um exemplo, esse dia pode nunca chegar para você. Por quê? Porque às vezes hoje você não tem condição de ir para Gramado, mas você tem condição de ir ali em Boa Esperança. Ou ir, né? aqui no... Ou de ir num restaurante aqui na cantina de Minas, ir em algum lugar, ir numa lanchonete, etc. Então, o que impede muitas pessoas de desfrutarem de voos maiores é que ela fica esperando ter o que o outro tem para fazer algo parecido. Então, acho que você deve começar a fazer algo diferente com o que você tem. Né? Com aquilo que você tem. Quando você começa a trabalhar aquilo que você tem, imagina quando vocês começaram lá, a portinha, pequenininho lá, se vocês olhassem... Você imagina se eu fosse esperar juntar dinheiro. Ou ficar olhando para um grande material de construção na cidade e comparando com a realidade de vocês. Então, acho que quando você aceita o processo que você está inserido nele, a realidade que está nas suas mãos, e começa a trabalhar para mudar ela, é bem mais fácil do que você já começar desprezando o processo que você está inserido, sonhando desejar o processo do outro. Porque se o outro está naquele nível, naquele patamar, ele teve lá a estrada dele, os percursos dele. E talvez você está olhando para um lugar, por exemplo, você começou com uma portinha pequena. Você está começando hoje, mas às vezes o cara tem 20, 30 anos, sei lá, 15, sei lá quantos anos, lutando. E também começou pequeno. Então eu vejo que às vezes também é isso, é muita gente olhando demais para a horta do outro. Então acho que assim, esquecendo de viver o processo, que Deus tem melhor para a vida acho de que cada assim, um. É o que você tá. É aquela passagem quando Jesus está com os discípulos, ele quer pôr à prova os discípulos, ele pergunta como a gente vai alimentar essa multidão, né? Mais de 5.000 pessoas. Como que a gente vai alimentar essa multidão? Então os discípulos começam, se a gente tivesse 200 denários, se a gente tivesse isso, a gente conseguiria. Mas ninguém olhou para o que tinha já nas mãos. Nenhum dos discípulos que andavam com Jesus olhou para o que estava em suas mãos. E eu acredito que talvez eles tinham ali a metade de um pão, um outro tinha um pão, outro tinha alguma coisa que poderiam juntar e falar, a gente tem aqui 4 pão, a metade de um peixe, alguma coisa, um restinho aqui, tem um negocinho na marmita, é o que a gente tem. Então, de cara, na passagem da multiplicação, eles já logo, nem se nós tivéssemos 200 denários, seria suficiente porque é muita gente. É quando o garoto surpreende, né? Ele procura o mestre, ele diz, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. À luz do descrédito dos discípulos, né, que vão dizer ali, mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Mas ele apresentou,
E o bom é que quando ele apresenta o que ele tem em mãos, Deus faz ali o sobrenatural. Então, acho que uma lição muito bonita que vocês deixam também que vocês começaram com algo pequeno nas mãos de vocês. Era o que tinha. Era o que E, tinha. e se hoje cresceu, é porque vocês soube valorizar e pôr nas mãos da pessoa certa. Então, eu assim, deixo esse conselho. Não é sobre a importância e o valor do que está nas mãos das pessoas, né? Não é sobre a importância e o valor que nós damos. É sobre na mão de quem está. Né? Então, Isso, com certeza. então, acho que muito bacana que vocês sempre colocam Deus à frente, a empresa de vocês à frente, né? Sempre compreende que se tem desfrutado de algo melhor, maior, é porque Deus tem dado o aval. Então, queria muito mesmo agradecer vocês pelo feedback e queria aí, que vocês dois, começando por você, Wellington, deixasse um convite aí para quem não conhece aí o Grupo Inovar, fosse lá para conhecer, o que vocês podem oferecer para quem for lá. Então, para quem não conhece a nossa empresa, dá uma passadinha lá para conversar com a gente, para bater um papo, tomar um café, porque, igual eu falei, a gente não vende só produto, a gente quer vender sonhos, né? Ajudar você a conquistar sua casa própria, né? O seu sonho que você tem no seu coração, e conte com a gente, com a nossa empresa, sempre. E você, Thaís, o que você deixa aí para esse público abençoado aí? É isso mesmo, né? Para quem não conhece, né? O Grupo Inovar, né? Nós estamos lá com as portas abertas, aguardando você, como a Ellison disse, né? Realizar o sonho, né? Que toda pessoa chega lá com um sonho, né? Então, nós estamos lá com amor, com carinho, toda a nossa equipe, esperando por você lá. Para juntos, né? Realizar esse grande sonho que é a casa sua própria. casa própria. Isso. Gente, que bacana, um bate-papo muito interessante, agregou muito para sua vida. Queria muito que você acompanhasse aqui no canal Conexão, tá bom? O vídeo todo. E precisando, procure esse casal abençoado aí. Tenho certeza que lá cabe você, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você. E obrigado a vocês dois por essa prosa aí. Nós que Agradece pelo agradecemos. convite, Amém. né? Foi muito maravilhoso estar aqui nesse momento com você. Obrigado, Deus abençoe muito vocês. Amém, nós todos, pastor. Amém. Muito obrigada. Amém. Tamo junto.